Muitas vezes nós entramos em um ciclo de insuficiência, sabe? Com aquele sentimento de que tá faltando algo na nossa vida. Mas o que exatamente estamos procurando? E qual o sentido dessa busca? Qual o nosso propósito? E o que Soul tem a ver com tudo isso? O filme da Pixar aborda esses temas e tenta desenvolvê-los de uma forma bem simples, criativa, com reflexões complexas. Bom, o meu nome é Anne e sejam muito bem-vindos ao Mundo Cinéfilo. O longa nos apresenta a vida de Joe Gardner, um protagonista que desde muito jovem sonha alcançar seus objetivos dentro da arte que ele mais ama, a música. Durante o filme vemos que o Joe está um tanto frustrado por não ser reconhecido pelo seu talento. Na verdade, o máximo que ele conseguiu foi ser um professor de música de algumas crianças que na verdade estão ali ou porque seus pais obrigaram ou simplesmente para preencher o dia deles. Ou seja, eles estão cagando pro Joe, exceto uma mocinha. Mas ela não é tão importante para esse vídeo. Enfim, sua jornada começa a mudar quando Joe é chamado para tocar com a saxofonista Donatella Williams e sua banda. E essa basicamente é a oportunidade da vida dele. O problema é que depois de um acidente, o Joe morre. E então ele vai pro pré-vida. E revoltado com o acontecido, o objetivo dele passa a ser voltar à vida. O Joe encontra uma forma de voltar para a Terra e ele precisa de um passe ou um ingresso para a Terra. Isso só é possível se uma alma conseguir encontrar sua missão. Então, finalmente somos apresentados a 22, que em resumo é uma alminha que estava no pré-vida há muito tempo, que inclusive já havia tido mentores que foram pessoas emblemáticas na Terra, como Abraham Lincoln, a Madre Teresa e até mesmo Albert Einstein. Só que nenhum deles conseguiu convencer a 22 de ir para a Terra. Ou seja, nenhum deles conseguiram ajudar a 22 a encontrar a sua missão. Então, o Joe é selecionado como mentor da 22 e o objetivo dele é fazer com que ela consiga o passe para que ele possa usar e voltar para a Terra. Contudo, ele descobre que o passe só pode ser da alma que conseguir a missão, ou seja, só da 22. No desenrolar da narrativa, a Alminha conhecia um homem que estava vivo, porém em um estado de viagem. Basicamente, ele está fazendo algo que ele gosta tanto que o leva a ter essa sensação ou sentimento de que tá viajando ou flutuando. Algo bem confuso de escrever. Mas continuando, com a ajuda desse homem, o Joe consegue voltar à vida. O problema é que acidentalmente a 22 foi junto. Basicamente ela caiu no corpo do Joe e o Joe caiu no corpo de um gato. Ele estava em coma, foi levado para o hospital e resolveram fazer uma terapia com o gato. Aí o Joe caiu no corpo do gato. Bom, mas é a partir daí que começa a jornada dos dois na Terra. Durante esse período, a 22 descobre que viver não é tão ruim como ela imaginava. Acompanhando suas reações em cada situação que ela presenciava, me fez refletir sobre qual a mensagem que Soul queria nos passar. A cena da barbearia é uma das melhores do filme e talvez a mais importante. É interessante ver como a 22 vê a vida, até porque se você for parar pra pensar, ela é uma criança, super intelectual, mas é uma criança. E quando acidentalmente ela vem pra Terra, nós somos levados a várias questões que causam grandes reflexões sobre a vida, como por exemplo, o que é comentado por ela na barbearia. Vale a pena morrer por esse negócio de viver? Ou seja, vale a pena gastar a vida do jeito que estamos vivendo? Bom, todos nós em essência somos únicos. Porém é comum que padrões de sucesso, por exemplo, como ser uma grande celebridade ou achar que tem o poder de julgar o que é certo e errado, afetam drasticamente nossa trajetória. Claro, não tô dizendo que ser uma celebridade deve estar fora da sua lista. Muito pelo contrário. Você pode sonhar e ir atrás do que você quer, mas o ponto aqui é como você vive a sua vida. Isso nos ensina a aproveitar os pequenos detalhes da vida, porque quando você finalmente conseguir o que quer, talvez não seja tão emocionante como você gostaria que fosse. E então, vai começar a pensar em todas as vezes que deixou de viver sua vida ou deixou de aproveitar o momento. Isso acontece com Joe, quase no final do filme. Ele percebe que após conseguir o que ele tanto queria, que era tocar com a Donatella, ele percebeu que não era grande coisa. Era mais algo rotineiro, era um hobby, e ele esperava muito mais do que isso. Voltando à cena da barbearia, a 22 solta outra reflexão. Dizem que você nasce para fazer tal coisa, mas como é que você sabe que coisa é essa? E se você escolheu a coisa errada ou a de outra pessoa? O barbeiro é questionado se ele nasceu para aquela profissão, e ele diz que na verdade ele gostaria de ter sido veterinário, mas sua filha adoeceu e ele teve que dar um jeito de conseguir dinheiro. E em seguida, a 22 diz que então ele seria infeliz e barbeiro para sempre. Ele responde que é apaixonado pelo que faz, sem mesmo ser um profissional. Isso nos ensina que é normal algo não dar certo como você gostaria. É normal não conseguir alcançar tal coisa, mas que você pode encontrar a paixão em outras coisas. Barbeiro não conseguiu ser veterinário devido às circunstâncias dele, porém ele conseguiu achar um outro caminho e ele não é infeliz por isso. Mas enfim, com o filme chegando a essas cenas finais,
o Joe percebe que desperdiçou muito tempo de sua vida só tentando alcançar os objetivos e ser reconhecido pelo seu talento. Como exemplo, em Idas à Barbearia, que seu assunto era apenas sobre o jazz, ou como um professor que aparentemente dava aulas de música porque precisava, e não porque ele realmente queria estar ali. Ao perceber tudo isso, Joe começa a lembrar de quando a 22 foi pra Terra. Ah, só um detalhe, eu não contei tudo o que acontece no filme, para que vocês possam assistir também. Até porque, a essa altura, a 22 não tava nem mais na Terra. Ele lembra que ela vivenciou momentos simples da vida, como comer uma pizza, por exemplo, ou admirar uma folha caindo de uma árvore, ou até mesmo a ida à barbearia. E ela aproveitava cada segundo como se aquele fosse único. E era, porque você não consegue voltar no passado para ter a mesma experiência pela primeira vez de novo. E é isso que o Joe percebe. Enquanto a 22 esteve na Terra, ela era literalmente uma criança dentro de um corpo adulto. Ela era 100% sincera, ela era frágil e ela não tinha medo de ser julgada pelas pessoas. Ela aproveitou mais a vida do Joe do que o próprio Joe. Só nos ensina que o sentido da vida, ou o propósito da vida, é viver intensamente cada momento. A felicidade está nas pequenas coisas. Nós deveríamos aproveitar essas pequenas coisas. E um soco na cara que Soul nos deu foi principalmente não ligar para o que as pessoas falam. A gente tem esses momentos, sabe, de putz, eu vou ser julgado por alguém por estar fazendo isso daqui. Mas se você não ligar, é como se eles não existissem. E você vai viver mais feliz vivendo do jeito que você gosta. Eu acho esse filme incrível, porque ele mostra que você só é verdadeiramente você mesmo quando você é uma criança. Você não tem medo de ser julgado, você não tem medo de ser sincero. E, enfim, a 22, ela era 100% ela mesma. E tudo isso faz com que a gente se apaixone pela personagem. Eu também acredito que propósito é aquele sentimento de que você faz parte de algo muito maior que você. Tipo, você é um ser humano na Terra, no meio de tantos bilhões de pessoas. Só que, cara, você teve a oportunidade de estar aqui na Terra. Talvez não seja a melhor oportunidade que você teve, mas você tem a oportunidade de estar aqui na Terra, então você faz parte de algo muito maior que você, sabe? Eu acho que propósito é isso. Se não me engano, Mark Zuckerberg falou isso. Ele deu um exemplo de um faxineiro que trabalhava na NASA. Eu não lembro quem, mas alguém chegou, talvez o presidente da época, chegou nele e perguntou o que ele tava fazendo ali e tal. E ele respondeu que ele tava ajudando o homem a pisar na Lua. Mesmo sendo um faxineiro, ele sabia que ele tava fazendo parte de algo muito maior que ele. E eu acho que isso é o propósito. Sobre a missão, eu acho que a missão ela tá mais relacionada com a sua personalidade, os seus gostos pessoais. Sabe aquele sentimento de que você parece que já nasceu com aquilo lá, tipo, eu gosto de música, eu nasci com isso. Só que não é algo que você prioriza, é algo como é como se fosse uma missão, sabe? É temporário, não é pra sempre. Apesar de que pode ser pra sempre, mas eu vejo muito mais como um hobby. Enfim, no final das contas, o Joe percebe que ele pode sim fazer o que ele mais deseja, mas não como era antes. Ele era um louco pelo jazz. Não que ser louco seja algo ruim, até porque eu sou louca por filme. Mas tudo em excesso é ruim. Bom, o Joe ganhou uma chance de viver novamente e ele começou a aproveitar cada momento como eles deveriam ser aproveitados. No final do filme, uma das personagens que tá ali na pré-vida avisa o Joe que ele vai ter mais uma chance de viver novamente. Inclusive, essa personagem é dublada pela Alice Braga e não é a dublagem brasileira. Eu achei isso muito chique. Bom, ele começou a aproveitar cada momento como eles deveriam ser aproveitados, como se eles fossem únicos. E, bom, eles eram.